Hoje nós falaremos sobre o Barroco no Brasil. O Barroco no Brasil, ele ganha força no século XVIII a XIX. Na Europa, os artistas já estavam se voltando para outro estilo clássico. Embora seja um estilo tipicamente católico, várias outras construções foram feitas com estilo barroco também. Cadeias, câmaras municipais, casas de nobres, chafarizes. Então, não era um estilo que era simplesmente feito nas igrejas. Como a gente viu na aula anterior sobre o barroco na Península Itálica, o barroco ele acontece tanto nas igrejas, lá na Europa também nos palácios, e aqui ele ganha força e é utilizado até mesmo nesses prédios públicos. O barroco no Brasil, ele tem basicamente duas vertentes. Nas cidades que tinham comércio de açúcar e mineração, como o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, a expressividade barroca é mais forte. Já em cidades como São Paulo, que não tinham nem açúcar nem mineração, tem construções um pouco mais modestas. Então, nas cidades que o barroco era mais forte, mais predominante, ele recebia, então, sua expressividade talhas, né, que eram relevos em madeira, cortadas decoradas com esculturas, especialmente pedra-sabão, e muitas esculturas. A gente vai ver alguns exemplos na aula de hoje de como era essa expressividade na arquitetura barroca no Brasil. No século XVIII, então, a região missioneira, que era o Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina, a gente tem a chegada dos jesuítas, e esses padres jesuítas, eles mantinham missões. Essas missões haviam igrejas, colégios, moradias dos padres, oficinas, enfermarias, cemitérios, habitações dos nativos, né, que eram os guaranis, e os jesuítas trazem a arquitetura barroca e a escultura religiosa associada ao trabalho com os povos indígenas, né? Então eles produziam basicamente toda essa arquitetura barroca. No sul do Brasil, a gente tem um barroco que é mais românico e uma mistura de românico com barroco europeu. Então, ainda não tinha toda a expressividade do barroco, mas já trazia algumas das suas características. Essa é a igreja de São Miguel. Ela é feita em pedra de arenito, o interior era ornamentado com pinturas e esculturas. Em 1940, ela abriga o Museu das Missões, que foi projetado por Lúcio Costa. O museu ele abriga cerca de 100 estátuas de madeira policromada, vinda de várias missões, e tem vários sinos e peças de arenito. Na segunda metade do século XVII, a modificação das cidades nordestinas mais ricas tem a decoração mais requintada. No século XVIII, o barroco ele predomina no Brasil, e como Salvador era a capital do Brasil, ela era a porta de entrada e de saída de toda a riqueza, tanto cultural quanto financeira, do Brasil. Em Salvador, nós temos aí a Igreja de São Francisco, que tem a obra iniciada em 1708, e ela é muito interessante porque por dentro dela ela tem um interior revestido em talho dourado. Então aqui a gente tem um detalhe de uma escultura barroca lá dentro da Igreja de São Francisco, e por dentro a gente vê toda essa ornamentação, toda essa riqueza sendo ostentada. E veja como que por fora ela é aparentemente simples e por dentro toda rebuscada aí com ouro e com tantos detalhes. Qual é a ideia? Você sabe que São Francisco ele era conhecido como o santo dos pobres, né? E qual é a relação que você vê nessa expressão artística? Veja bem que por fora ela é simples, mas por dentro ela é rica. Então é uma relação que fazem justamente com a imagem de São Francisco, que por fora era um homem simples, mas por dentro era um homem que carregava toda uma riqueza espiritual, né? Então o barroco ele tem esse objetivo de apresentar toda essa riqueza, essa narrativa relacionada à história ou à mensagem que se quer transmitir. Já em Pernambuco e na Paraíba, em 1959, o Recife torna-se sede da Companhia Comercial de Pernambuco e da Paraíba.
Então, a Companhia Comercial de Pernambuco e Paraíba era uma empresa que promoveu a comercialização do açúcar, do tabaco, do algodão e da madeira de lei. Nós temos aqui, por exemplo, a Igreja de São Pedro dos Clérigos. Pode até relembrar um pouco ali a Igreja de São Francisco, por fora, né? Então, ela fica em Recife, Pernambuco. A obra foi iniciada em 1728 e foi terminada em 1782. Então, para vocês verem que as obras não eram tão rápidas assim, né? Então, vão aí, basicamente, meio século para a construção de uma igreja dessa. Então, aqui em João Pessoa, nós temos o convento franciscano de Santo Antônio. É mais um exemplo do barroco aqui no Brasil. Já no Rio de Janeiro, até o século XVIII, o Rio de Janeiro não possuía tanta expressividade. Era uma cidade, digamos assim, simples. Mas no século XVIII, o Rio de Janeiro se transforma no porto que trazia as riquezas de Minas Gerais. Então, ele ganhou então uma nova expressividade, um novo significado. Então, o Rio de Janeiro, que era uma cidade basicamente simples, não tinha tanta importância, com a descoberta do ouro em Minas Gerais e a abertura do porto no Rio de Janeiro, né, que era muito mais fácil trazer o ouro pelo Rio de Janeiro do que levar por Salvador. Então, ele passa a receber muita riqueza e, com a riqueza chegando e saindo, você tem, então, uma nova importância para essa cidade. Tanto é que o Rio de Janeiro se tornou, então, a segunda capital do Brasil, depois de Salvador. Aqui nós temos o Arquiduto da Carioca, que é, basicamente, uma das primeiras obras, a gente pode dizer assim, barrocas no Brasil. Rio de Janeiro também nós temos a Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, que foi uma obra de 1720, e uma das características também do barroco aqui era essa nave da igreja arredondada, como você pode ver aqui. No século XVI, São Paulo é fundado. Só que São Paulo não conhecia desenvolvimento econômico. No século XVII, os paulistas começaram a buscar ouro em São Paulo, depois de descobrirem ouro em Minas Gerais. Mas esse ouro em São Paulo nunca foi descoberto, e São Paulo continuou assim, uma cidade mais simples, comparada com Salvador e Rio de Janeiro, e também Minas Gerais, que a gente vai falar mais à frente. Então aqui nós temos uma igreja barroca. Podemos ver que não tem tantos detalhes, porque era uma cidade muito mais simples, não tinha tantos recursos quanto São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, para se construir uma igreja mais expressiva. Então, ela foi iniciada no século XVIII e foi terminada em 1828. Já em Minas Gerais, o ouro ele foi descoberto por paulistas, por bandeirantes paulistas que exploravam Minas Gerais. Em 1698, Antônio Dias chega onde hoje é Ouro Preto, em Minas Gerais, e a partir disso daí, vilarejos como Vila Rica, Mariana, Congonhas do Campo, São João del Rei, Caeté, Catas Altas, são vilarejos que crescem bastante e começam a se construir os primeiros edifícios nessas cidades. Em Ouro Preto, Minas Gerais, nós temos aí, por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar. É uma igreja muito mais detalhada por fora, por exemplo. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Nas próximas aulas nós vamos entrar em mais detalhes sobre o que foi o barroco no Brasil, especialmente em outras expressões artísticas. Um grande abraço para você e até a próxima.